Bom dia, turminha do saber, sétimo ano A, B e C. Aqui é a professora de História, a professora Amparo, e estamos mais uma vez hoje, dia 3 de agosto de 2020, para dar continuidade ao nosso conteúdo geral, que é povos indígenas, saberes e técnicas. Nós já vimos os saberes e técnicas dos povos astecas, os maias, e hoje veremos dos incas. E para começarmos, nós falaremos sobre os incas, que à procura de terras férteis, eles chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes, por volta do século XIII. Naquelas terras altas, começaram suas vidas como camponeses e pastores e ergueram a cidade de Cusco. E em 1438 fundaram um império que teve Pachacuti como primeiro imperador. No processo de formação do seu império, os incas assimilaram semelhantes elementos de outras culturas, inclusive o Quechua, é a língua que mais tarde espalharia pelos Andes. O Império Inca expandiu-se consideravelmente graças às sucessivas conquistas. E a interligação entre as regiões do Império era feita por uma eficiente rede de estradas construídas nas encostas das montanhas. E as principais estradas incas ligavam o interior a Cusco, uma cidade planejada que servia como capital do Império Incaico. Mostrando aqui um pouquinho aqui, essa senhora aqui, fala, a imagem mostra que é uma peruana, uma mulher e uma criança peruanas, que caminham por estradas incas, próximo de Cusco, em 2015. Então, criança, dá de se ver aqui que essa estrada é muito importante. Era uma das bases do Império, certo? É como diz, nós vamos ver ele mais na frente, o historiador, quando ele fala a respeito das bases, certo? Que mantém eles firmes. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a sociedade. Vamos conhecer um pouquinho sobre a sociedade incaica, certo? E nós vamos ver essa sociedade, como é que ela estava dividida. Ela estava dividida, o imperador, conhecido como Inca, ou Filho do Sol, certo? Ele era a família real e era visto como semidivino e possuía enormes poderes e privilégios. Seu cargo era hereditário. Criança, você sabe o que é isso, né? Passado de pai para filho. Quando um regime ele é monárquico, ele é passado de pai para filho. É a questão de reis, imperadores, ele é um cargo hereditário. Aí vai passando de pai para filho. Então, abaixo deles estava a nobreza dos sacerdotes e os chefes militares. Depois vem os profissionais, que são os soldados, os projetistas e os funcionários públicos que viviam na cidade e eram sustentados pelo governo. E por último, os camponeses. Crianças, segundo o historiador Serge Gruzicki, ele diz que a força inca resistia em 4 pilares. Vamos ver quais são esses pilares.
Primeiro, a língua, quechua. Segundo, um governo fortemente centralizado. Terceiro, uma rede de estradas enormes. É a questão dessa imagem que eu mostrei da peruana com a sua criança. Vai andando na estrada, numa das estradas. E o culto ao Sol Inti, que reafirma a superioridade inca. Ele continua falando que o relacionamento entre o Império Inca e os povos sob seu domínio era opressivo. Ele disse que a cobrança era violenta dos impostos, criava um ambiente de instabilidade e tensão permanentes no interior do Império. Ajudam a explicar o avanço da conquista espanhola na América. Assim ele fala. Então, quando ele diz que essas bases estão firmadas, então a gente começa a observar e ver que o Sérgio, ele fala algo de conhecimento, né, gente? Então, nós vamos ver agora os saberes e técnicas incas. Vamos ver as edificações incas. Olha, os incas, eles, antes deles começar uma construção, eles produziam uma maquete de argila. O que é maquete, gente? Maquete é a representação em escala reduzida de uma obra de arquitetura ou engenharia a ser executada. Então, ele diz que usava a maquete de argila e pedra, que os ajudava a formar uma ideia da obra depois de pronta. Vocês já viram com certeza uma maquete, né, gente? Até mesmo vocês devem ter produzido na escola. Então, na construção, usavam grandes blocos de pedra que eram cortados e encaixados uns aos outros sem necessidade de uma substância colante. Certo? E em Machu Picchu, existem edificações em que se pode ver o modo de organização dos bairros de uma cidade inca. Restam ainda hoje construções incas intactas e um número grande de vestígios delas em cidades como Cusco, Lima e Quito. Certo? Então, veja o que o Pedro Cieza diz. Ele diz a respeito da Cusco. Era grande e majestosa e deve ter sido fundada por gente capaz e inteligente. Tem ruas muito boas, embora estreitas, e as casas estão construídas de maciças pedras belamente unidas. Cusco era a cidade mais rica das Índias, pelo grande acúmulo de riquezas que chegavam a ela com frequência para incrementar a grandeza dos nobres. Então, o que é quando ele diz assim, rica das Índias? Índias queria dizer nome dado à parte americana do Império Espanhol. O nome completo é Índias Ocidentais. Gente, quando nós falamos em Machu Picchu, essa imagem, ela vem à tona, não é isso? Ela vem e a gente começa a saber mais ou menos, quando a gente vai ver lá, quando nós tivermos a parte da alimentação, quando tivermos a técnica de trabalho de pós, nós vamos ver essa parte aqui assim, as ruínas, ainda os vestígios de quem foi Machu Picchu. Pois é, gente.
Então, nós vamos agora nós veremos agora a técnica de trabalho impostos. Técnica de trabalho impostos. Gente, é o seguinte. As técnicas, foi desenvolvida uma técnica agrícola que consistia em construir terraços da forma de uma imensa escada para a prática da agricultura. Esse sistema, essa prática era dado o nome de sistema de terraços. Nos degraus mais altos, cultivava espécies vegetais resistentes ao frio, como a batata. No do meio, milho, abóbora e feijão. Nos mais baixos, semeava árvores frutíferas. Com isso, conseguia colheita variada e farta o ano inteiro. Também, os camponeses a maioria, em se tratando de trabalho, né, gente? A maioria da população da aldeia era camponesa. E ela era formada por um conjunto de famílias camponesas unidas por laços de parentesco, que recebia o nome de ayllu. O chefe do ayllu era o curaca. Então, essa família, ela era dividida em 3 partes. Ela era dividida em 3 partes. Uma para o imperador, certo? Era uma para o imperador, a outra para os deuses, que era controlada pelos sacerdotes, e outra para as famílias camponesas. Agora, interessante, gente, é isso aqui. Olha, quando nós estamos trabalhando com esse bem aqui, diz assim, quando diz aqui assim, as terras, cada ayllu era dividida em 3 partes. Veja só, uma para o imperador, outra para os deuses, que era controlada pelos sacerdotes, e a outra para as famílias camponesas. Agora que vem o X da questão. Vamos ver o imposto. Além de trabalhar todas as terras, os camponeses tinham de prestar serviço gratuito ao Estado, plantando, construindo ou reformando. Esta obrigação tinha o nome de mita. Ou seja, além deles trabalhar, ainda tinha que cumprir com essa obrigação, chamada mita. Viu, gente? Então, esse é o nosso assunto. Nós trabalhamos fechamos os Incas, buscando a história dos Incas, buscando a sociedade, a sociedade incaica, certo? A sociedade incaica e saberes e técnicas incas, também técnicas, trabalhos impostos. E ainda tem mais ainda. Nós vamos olhar bem que assim, em cima, que fala aqui sobre Machu Picchu. Vestígios do sistema de terraços nos arredores de Machu Picchu, no Peru, fotografado em 2018. Viu, gente? É o que eu mostrei agora para vocês. Criança, então tenham um bom dia. Abrem, prestem atenção ao áudio, certo? Vai uma atividade, um texto de reflexão para vocês lerem e estudar, para responder, para entender melhor ainda, certo? Tenham um bom dia e que o Senhor fique no controle de nossas vidas. Amém?